Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Os Gestores na Prática. Eu sou Derlange Maia e ao meu lado Luiz Eduardo. Isso, estamos aqui com mais um convidado, dessa vez é especial Muito mesmo. especial, né? E antes do Luiz dizer quem é, eu preciso dizer para vocês, só para vocês sentirem aqui a pegada desse episódio, o tema. Do burocrático ao humano, a nova gestão pública com foco nas pessoas. E esse convidado, ele é muito especial para mim, Luiz. Ele é muito importante na minha carreira, nessa parte de processo de inovação. Inclusive, vim com a camisa aqui que fiz num projeto que foi com base no que aprendi com ele, cheio de ação e palavras ligadas à inovação. Vim em homenagem a ele com essa camisa. Olha aí, que Quem massa. é, Luiz? Isso deve ser importante mesmo. Deve Você ser. mudou até a camisa. Não, mas Eduardo, além de ser um grande profissional, é uma pessoa extremamente disponível, né? Apesar de milhares de projetos, que ele tem um doutorado, que ele vai falar um pouco aqui também para a gente. Mas o Eduardo Freire é estrategista em inovação, criador da abordagem Project Thinking e CEO da FWK Innovation Design, FWK Global. Ele é um grande profissional e eu gostaria que ele mesmo falasse um pouco sobre ele para a gente começar aqui a nossa conversa. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado Luiz, obrigado Derlane. Eu sempre gosto de me apresentar, né? Eu sou o pai da Maria Júlia e da Melinda, que de fato são as figuras que mais me inspiram a fazer inovação, né? Agradeço aí a disponibilidade, a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, né? Sobre essa jornada de agenda, mas sempre eu estou priorizando, principalmente nos últimos tempos, Luiz, a Derlane sabe muito disso, né? Momentos com pessoas que fazem sentido, né? Então, quando a Derlane abre aí e diz o quanto eu impactei ali na vida dele, isso para mim é uma baita responsabilidade, é sempre um baita presente, né? E aí eu tô devolvendo isso de uma forma coisa pra gente trocar aqui, nossas trocas aqui simples, elegantes, sinceras aí durante esses minutos aí que a gente tem para trocar ideia. Super legal isso, porque quando a gente fala de inovação, vem na cabeça de algumas pessoas a tecnologia. Sim. E você já vem agora, nem a pergunta começou e você já falou de pessoas, né? Isso. O impacto nas pessoas. Eu acho isso sensacional. E tem tudo a ver com inovação, né? Mas, Eduardo, tem um tempo que a gente tenta, né? Sim. Então, a gente está hoje celebrando que bom. deu certo. Que bom, que bom. E a gente já começa com uma pergunta complexa, mais simples. Diz pra gente, Eduardo, o que é inovação? Vixe, a minha questão eu queria devolver para vocês, né? Eu sempre gosto dessa história do que é inovação, eu perguntar para as pessoas o que é inovação, mas como o Luiz aí já começou olhando essa desconstrução, né? Inovação sempre para mim não é sobre tecnologia, né? É sobre como é que a gente gera valor, né? Para aquela ambiência trazendo resultados. E aí é importante, eu acho que até o tema quando a gente está falando, por exemplo, setor público, né, que é diferente do setor privado, né, mas no final do dia é o que eu brinco, sempre está procurando o mesmo resultado, né, e eu acho que o resultado para ambos não é o lucro. O lucro é uma consequência, e isso eu não estou falando, né, com piegas não, né? No final do dia a gente está num mundo capitalista, eu sou um empreendedor, né, sou empresário, trabalho em alguns conselhos, etc e tal. Então, assim, o Edu hoje talvez está falando contigo aqui, né? Que era diferente do Edu de 20 anos atrás, que ele olhava e dizia, cara, você precisa, talvez, era uma carreira que eu estava desenvolvendo, que era o que a gente conversava antes, olhando o setor público, né? Então, eu era concurseiro, fazia concurso, etc. Até que alguma coisa me deu um insight, eu disse, cara, essa não é a minha jornada. Não é que eu estou dizendo que é uma jornada melhor ou pior. Eu disse, cara, minha jornada talvez seja empreender. Né? Ou seja, como é que eu ajudo esses ambientes ali naquela história que era naquela época muito sobre tecnologia. Mas aí, Derlane, sendo especificamente no conceito de inovação, para mim, uma frase que eu gosto, né, que é lá do Silvio, lá do César, né, que ele fala que inovação é nota fiscal sendo impressa. Isso é numa perspectiva do privado, né? Mas no público é os resultados para as pessoas, né? Assim, o resultado de como é que a gente impacta melhoria de serviços, etc. Que, de novo, sem ser romântico, isso no final do dia é uma espécie de lucro, né? Lucro que eu estou dizendo, que às vezes a gente fala, né? Não sei vocês, agora devolvendo a pergunta, às vezes eu percebo que falar sobre lucro é como se a gente estivesse falando sobre algo ruim. Né? E a gente está falando, antes de tudo, sobre sustentabilidade. Né? Como é que eu consigo dar uma melhor ambiência
para minha família, para a família das pessoas que trabalham comigo, para as outras pessoas, se eu não tiver essa perspectiva, né? Mas para a gente na FWK, nos projetos da gente, a primeira coisa que a gente faz é desconstruir que inovação é sobre tecnologia. Por mais que muitas entregas e muitas percepções de valor sejam por implementos de tecnologias, principalmente nos últimos tempos, com a própria questão de robotização de processos, né, inteligência artificial, etc. Mas para a gente é mudar esse jogo, né, em como é que a gente está entregando valor, né, a partir desse contexto das pessoas. Né? Tem uma coisa interessante, que tem 2 pontos que eu sempre gostava de falar quando a gente conversar sobre inovação. Primeiro é esse. Inovação não é só tecnologia. E o segundo é que inovação não necessariamente é uma coisa extraordinária, Sim, complexa. Isso é bacana. Né? Adoro essa visão também. Às vezes as coisas podem ser simples e ser inovadoras. Né? Eu acho que o serviço público tem buscado um pouco isso. Né? Não buscar coisas tão extraordinárias, buscar coisas mais simples. Mas eu queria trazer mais um ingrediente aqui para essa discussão, Derlange. Não está no script não, mas... Pronto, já estamos fazendo o rolê acontecer. Não temos script. Olha só, como é que a gente mexe, pelo menos observa a cultura organizacional e a gente traz a inovação para dentro dessa cultura? Eu vejo muito isso, a gente trabalha em órgãos públicos, eu tenho 40 anos de serviço público, né? Então, vivi muita coisa, vivi muitas culturas, né? Umas que a inovação chegava mais simples, né? Outras que tinha mais dificuldade de chegar, né? E eu sempre atribuía muito isso à cultura organizacional, a capacidade de você abrir um diálogo sobre ambiente criativo, né? Ambiente flexível. Sim. O serviço público também está mudando, a gente tem que aceitar isso, né? Porque a gente viveu muito o sistema de controle, que ia desde o ponto eletrônico, aquele cuidado de entrar e sair, aquela coisa. Então, isso dificultava um pouco a história da inovação. Eu queria ouvir um pouco de você, o que é que você que tem percorrido aí muitos órgãos, inclusive órgãos públicos, como é que você percebe isso? Como é que é essa estrutura dessa cultura organizacional e essa chegada da inovação? Legal. O que eu tenho percebido, 2 pontos aqui que eu acho que você deu insights aqui. A primeira questão, Eduardo, é que assim, sempre quando tem muita rejeição, muita objeção para a gente começar um trabalho, né, de inovação corporativa ou inovação organizacional, que talvez seja o nome mais correto, sempre quem tem mais conceitos prévios sobre aquilo, né, quando ele entende que, na verdade, não é sobre tecnologia, não é sobre outras coisas, são as pessoas que saem do outro lado entregando mais resultado. Né? Então, sei lá, se a gente chega num ambiente ali que tem um ambiente lá de 100 pessoas, né? E num primeiro momento, né, 10 pessoas não querem nem saber. Cara, esquece, isso aí que você está fazendo não tem sentido. Vamos tocar o bomba, eu quero chegar do meu horário aqui, quero cumprir minha jornada. Mas quando ele percebe, ou ela, né, que a organização está tomando situações como exemplo, né, pegando você como um cara muito experiente, 40 anos. Quer dizer, se você pega o contexto de 40 anos era um, o contexto de hoje é outro. Né? E aí eu tenho com todo respeito, provocado muito essa questão do setor público, é que assim, massa se vocês acham que vocês não estão fazendo inovação. Minha visão, certo? É que quando eu estou no setor privado, eu tenho mais agilidade, às vezes, de fazer aquele experimento. Né? Cara, surgiu uma nova situação, surgiu uma nova abordagem, um novo formato de fazer gestão, sair do modelo comando e controle, fui para agilidade, etc. Né? Ali está mais na mão dessa perspectiva. E quando a gente olha, se a gente olhar isso numa linha de tempo, né, como se você me permite, na sua linha de tempo de 40 anos, né, no setor privado ele foi aqui, né? E aí se você olhar no final do dia, né, como eu gosto de brincar, às vezes a evolução que você teve no setor privado, no setor público, por mais que ela tenha sido mais lenta, ela foi mais consolidada e com resultados tão bons ou melhores do que isso, né? Então, isso é uma percepção aí, o meu lado acadêmico. Do outro lado, de uma perspectiva prática, né? Aí vai uma provocação, já que a gente vai deixar isso daqui para os anais para o futuro, né? Eu brinco que, e aí presta atenção no que vai sair da minha boca para vocês não interpretarem, né? Quem está ouvindo a gente, etc. Você tem um contexto do ambiente público, na teoria, não estou dizendo que é na prática, né? Mas na prática talvez seja, um ambiente que ele preconiza eu errar, certo? Por mais que eu tenha os modelos de comando e controle, mas, por exemplo, se nós estivermos aqui na organização, você seja o CEO, né? Eu e a Adelane é a minha gerente de inovação, eu sou um analista,
né? E eu tô falando de novo, só didático, né? A gente está aqui Sim. no podcast. Eu, de repente, tenho um erro X no meu passo, né? Ou a Darlane vai me proteger enquanto gestora, ou você vai cobrar ela, mas sei lá, no final do dia tá meio que o meu tá em risco, né? Cara, se não deu muito certo, etc. Se eu estou no setor público, eu tenho um arcabouço que me protege profissionalmente para não tomar uma decisão. Que aí eu volto nem sobre o erro, é de repente sobre a discordância. Entendeu, Eduardo? Sim. Cara, Eduardo, no lugar da gente tomar água, que dá a gente tomar água com gás. Aí, pô, mas por que água com gás? Cara, porque eu já testei antes de eu entrar aqui no setor público, eu estudei, eu fiz um mestrado, eu fui fazer outra graduação, etc. E aí eu percebo isso. Aí agora é a prática, certo? Uma coisa é a teoria que eu falei, agora é a minha prática. Eu percebo que quando se tem essa ambiência, as coisas têm uma celeridade maior. Entendeu? Porque você tem quase. Tem uma coisa que a gente fala muito nesse ambiente de mudança cultural, né? Do próprio ambiente de segurança psicológica, etc. e tal. Eu acho que na teoria, né? O setor público ele tem uma ambiência que já coloca isso aqui. Por mais que eu veja muito mais na prática do setor privado. Ou seja, mesmo se a gente estiver numa empresa, pelo, sei lá, o estilo de liderança da Darlane comigo, com você, etc., ela me dá liberdade para que eu questione ela. Pô, não vamos fazer assim, vamos fazer assado, etc. e tal. É meio que natural. Né? Quando a gente às vezes está olhando para o setor público, isso não é natural, mas do outro lado, se eu tenho lideranças novas, que é o que está acontecendo hoje, né? Inclusive quando a gente foi lá na semana lá no próprio tribunal, né? O pessoal do tribunal chamou para a gente fazer uma espécie de roda de conversa, não foi naquilo? Na semana de inovação, né? Foi. E aí uma espécie de roda de conversa, eu trocando ideia, dizendo, cara, eu acho que tinha que ser assim, etc, né? A Darlane olhou e disse assim, não, mas aquele cara era um conselheiro, etc. E eu disse, não tenho nenhum problema, por quê? Porque eu estava falando e o cara adorou. Eu não discordei com ele, eu discordei primeiro com respeito, né, empatia, mas olhando um viés do que, cara, o que a gente está dizendo na prática e na experiência que e ele gostou. Né? E depois quando você vê os resultados, né, que a gente vai sempre trocando ideia, a Darlane, o Paulo, etc., né, sobre essas práticas, e se a gente olha outros tribunais, né, o próprio Bruno lá, com esse protagonismo lá da AGU, né, do marco regulatório de startup, eu acho que assim, está se criando uma ambiência para. Né? O grande dica que eu dou aí para quem está na gestão pública é não espere as condições normais de temperatura e pressão. Entendeu? Porque você já tem uma espécie de ambiência. É diferente do setor privado. Né? Mas eu acho que cada um tem sua característica. Então, para mim, né, eu sempre teve há 2 anos eu fui fazer a abertura de um evento no Tribunal de Justiça, lá de Minas, né? Tinha lá os marcadores, etc. E eu brinquei com eles. Eu disse, aqui vocês têm toda uma ambiência para colocar, porque vocês conhecem da lei, né? Vocês estão ali. Então, assim, as pessoas que estão aqui, elas já têm a competência. Então, elas já sabem o que, numa perspectiva legal, não se pode fazer. Né? Por mais que, como a gente brinca na academia, a inovação ela flerta com o contexto né, de cara, será se eu posso fazer isso? Será se eu não posso fazer aquilo, etc. Né? Mas, enfim, eu acredito que muito se corre das duas coisas, da ambiência e da experiência das pessoas. E aí eu estou falando da experiência como profissional. Né? Maturidade, etc. e tal, porque a gente está falando de mudança cultural, né? E vou continuar falando isso, mas agora colocando... Uma pimenta? Uma pimentinha. Coisas de Derlange. Se você olhar do ponto de vista do resultado que é gerado pela inovação, dos resultados que se vê na sociedade, no mundo, que advém de processos de inovação, se você olhar do ponto de vista público, eles são essenciais e indispensáveis. Total. É isso que a sociedade precisa. Para resolver esse meu problema complexo, eu preciso disso. E às vezes, Erlane, você vai já me desculpar aqui te interromper, mas é uma provocação que eu faço quando a gente está desenhando futuro e estratégia. Às vezes, inovação e futuro é ter saneamento básico para aquela população, entendeu? Sim, então você está transformando aquela população. Não é colocar um modelo de AI, não é baixar um app. Eu estou falando de questões de saúde, problemas de saúde, educação, segurança, saneamento básico. Quando você olha para esse viés da inovação, você diz, é isso que eu preciso. Isso. Eu, gestor público, é isso que eu preciso. É isso que eu estou gerando valor, né, para aquela população. Porém, e é por isso, por a gente perceber que a gente precisa disso para colocar no nosso universo público, que hoje não tem um evento, um congresso, um seminário que não tenha a temática da inovação. É ou não é, Luiz? Sim.
Sem dúvida. Hoje em dia, não tem. Legal. Inovação está presente em tudo. E aí eu trago para mim essa reflexão. Poxa, faz sentido. Se eu estou vendo que esse é o caminho, Sim. que eu preciso disso aqui, então tem que estar inserido em tudo que eu faço. Legal. Agora vem o ponto. Tá concordando demais, né, Bar? Agora vem o ponto. É possível inovar e ser burocrático do jeito que ainda somos na administração pública? Uma coisa conversa com a outra? E como que eu posso inovar se está enraizado, impregnado no meu DNA? Porque foi sempre assim. Porque o Luiz, que veio antes de mim, sempre fez assim, e ele passa o bastão para mim, e eu preciso correr que nem o Luiz corria, porque o Luiz é uma referência para mim, eu pego o bastão dele e tenho que fazer igual. Posso nem saber o porquê que ele, de vez, a cada 3 passos, ele acelerava, mas eu faço igual. Sim. E isso é muito enraizado. E a gente percorre os municípios, a gente, assim, participa de eventos, e você vê, Eduardo, como quando você toca nesse ponto, porque eu sempre fiz assim, inclusive, vou já entrar aqui no livro, mas já vou dando um spoiler, quando o Eduardo colocou aqui que você continue tentando mudar o que sempre foi assim, eu pronto. Né? Porque eu levo isso, Sim. é um slide que eu faço questão de colocar nas minhas apresentações, porque a gente precisa mudar o que sempre foi assim, Sim, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Então, na sua opinião, Eduardo, considerando que eu preciso inovar no setor público, isso já é... Sim. Partimos desse ponto de concordância. Como que eu posso inovar se eu ainda tenho... Aí vem da cultura, né? Se na minha cultura é muito forte a burocracia, se na minha cultura é muito forte eu fazer o que sempre foi feito e o que me mandam fazer, mesmo que eu não saiba por que eu faço, e pior ainda, que eu nem questiono, porque eu não tenho esse espaço seguro para questionar. Vamos lá, tu deu uma pergunta aí que dá o podcast todinho e dá uma dissertação, né? Pra tentar fazer lá na tese do doutorado disso. Mas o que eu percebo? Vamos tentar pontuar aqui algumas coisas. A primeira coisa, assim, da história de ter uma burocracia, né? Pra gente, aí particularmente pra mim, né? Eu sempre brinco que eu sou o cara do destruir os playbooks, né? De menos fórmula mágica. Por quê? E aí, de novo, a gente olhando gestão como um todo, não público e não só privado, mas quando a gente pensa, né, dos modelos de gestão e até governança e compliance. Quando a gente está trazendo sobre isso daqui, muitas vezes se estrutura essa questão exatamente pelo passado, né? Para se criar uma regra, para se criar um ordenamento. Porque no final, se a gente voltar mesmo para a época das cavernas, né? A gente não estaria gravando dessa forma, etc. Hoje mesmo eu estava assistindo um documentário super legal do impacto do dinheiro, né? Como o dinheiro, na verdade, a visão legal lá inclusive recomendo esse documentário lá do NetDeal, que o dinheiro surge para, na verdade, a gente deixar de lutar, né? Então, se eu tinha uma arma, você tinha outra, e sei lá, a gente queria um alimento, então a gente estabelece da perspectiva de ter uma troca e assumir a premissa que aquilo tem um valor para trocar, né? Então, o primeiro ponto, eu acho, Darlan, da perspectiva da burocracia, ela não pode ser uma muleta para a gente. Entendeu? Ela de repente pode ser um ponto de partida para a gente estabelecer o nosso guarda-reio, né? Olha, até aqui eu não posso fazer esse tipo de situação. Sei lá, se eu, por exemplo, o próprio processo de compras públicas, né? Cara, eu queria comprar uma tecnologia tal que está na universidade, desenvolvida pelo Dr. Luiz Eduardo, que ele está lá há 40 anos, etc. Não, cara, mas calma aí, ele não tem um CND, ele não tem um exame de DNA, ele não tem... Beleza. Mas será se isso... Existem formas da gente tentar fazer isso? Então é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o quê? Eu acho que é importante eu estabelecer um conceito dessa jornada. Porque tem uma questão do que é um princípio lá de ser público, né? De estar publicizado, etc. Né? Então, para mim fica essa situação dúbia, sabe, pessoal? De burocracia versus a gente fazer. O que na nossa experiência a gente tem percebido, a gente tem que usar do sistema contra o sistema. Então, por exemplo, cara, é para se estabelecer um formato que tem que ser assim, que tem que trabalhar isso, é legal. O que a gente pode fazer diferente? Vou dar um exemplo privado para a gente dar um exemplo público, beleza? Tinha um cliente da gente privado, não vou falar o nome, porque certamente vocês, inclusive, você deve ter muitos produtos dessa empresa, né? Que a gente, no meio de uma cocriação, que tinha que
que eles queriam, na verdade, fazer uma espécie de hackathon, que a gente transformou no Ideathon. A gente ia para a fábrica, ficar 30 horas, literalmente, pensando com o pessoal de finanças. Então, inovar em finanças, a galera não queria, blá, 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 blá. E aí, no meio, o negócio já colocado, na época eu estava em Portugal, estava vindo para o Brasil só para fazer esse negócio. No call, no aeroporto, cara, apareceu um problema. O pessoal do segurança do trabalho disseram que tinha que fazer assim, que não podia, porque era na fábrica, etc. Tem que fazer um movimento, ninguém vai dormir. Olha, pegando um contexto, regramento, né, que é a burocracia, a gente, cara, e aí? A gente vai desistir? Eu disse, cara, eu tô no aeroporto, daqui a 7 horas eu tô aí no Brasil, né, que eu ia chegar para Fortaleza primeiro, para depois para São Paulo. Aí, como é que a gente faz? Mas me fala o ponto, entendeu? Vamos tentar pensar o ponto. O ponto era o seguinte: você teria que estimular as pessoas a fazer exercício de 2 em 2 horas. Aí eu disse, calma aí, a gente vai ficar 24 horas, a pessoa não vai dormir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar adaptar as dinâmicas junto com o time aqui, para que a gente aproveite os pontos de exercício. Então eu estava lá 2, 3 horas da manhã, Darlândia, pessoal, querendo dormir. Não, chegava a mulher lá, vamos lá, galera. Entendeu? Eu mesmo, na hora eu estava lá na outra segunda sessão, que era 6 horas, eu estava meio assim, chegava. Aí eu combinei com ela, combinei com a mulher, seguimos o rito. Ou seja, a gente pegou um regramento, uma burocracia, e olhou como é que a gente conseguiria adaptar. Agora, óbvio que aquele ambiente ele não estava receptivo, porque a pessoa lá do Saúde e Segurança do Trabalho, Eduardo, ela chegou para dizer, cara, não vai ser possível. Eu disse, mas você me permite uma contra-argumentação? Permito. Me diz qual é a regra que eu tenho que seguir. Eu olhei a regra e estabeleci, né, uma mudança, entendeu? Inclusive depois a CFO me abraçou, etc., porque estava todo mundo mobilizado para isso, né? Se a gente pega, por exemplo, muitas vezes quando a gente está olhando da perspectiva do setor público, o contexto acontece muitas vezes dessa forma, né? Mas o que eu acho que é a grande diferença, Darlene, que é o ponto que tu trouxe, é o modelo cultural, né? O que é que no final são culturas, né? São as práticas das pessoas. Então, se eu quero mudar uma prática, pegando exatamente o teu exemplo, se o Eduardo era o teu líder lá, né? Você chegou agora e vai assumir no lugar do líder, você vai se inspirar no Eduardo, mas o que é que tem que ter de características tuas? Porque o contexto do Eduardo era diferente do meu contexto. Né? Quando eu vim, eu estava falando pro Eduardo aqui, a gente trocando uma ideia antes, né? Que eu vim, minha formação executiva foi começar no setor público. E aí eu tinha ido um preconceito, porque eu era super novo. Então, setor público, super novo, com pouco conhecimento, porque você tem que ter um conhecimento técnico da área, né? De legislação, etc. E aí o que eu fiz? Cara, estudei. E aí eu ia para as discussões de projeto na época lá na Prefeitura em Sobral, que a gente trazia lá, estava trazendo pouco projeto. Eu disse, cara, o que é fazer um projeto? Deixa eu fazer um MBA na GV, deixa eu fazer um negócio na Fiocruz, deixa eu estudar essa legislação. Tem que fazer isso? Aí eu ia para as discussões com os procuradores, mas tem essa lei tal. O cara, como é que você sabe? Oxe, eu estudei. Entendeu? Sim. Então, a maior coisa, mas para o setor público eu acho que é muito isso, e eu percebo o movimento, aí não sei, né, Darlene, se você e o Edu têm percebido, de uma série de pessoas extremamente capacitadas, por opção, deixando o setor privado para ir para o setor público. Né? Eu conheço, a gente está fechando um convênio agora com o Instituto Federal aqui do Ceará, eles têm uns labs de AI, os 2 professores eram 2 executivos de Unimed, etc., que estavam no processo do mestrado, doutorado. Cara, eu gostei disso. Então eles trazem todo um olhar de conceito prático, a gente está desenvolvendo uma série de tecnologias com AI, etc., que vai ser implementado nas empresas, diferente daqueles modelos, né, do que a gente estava comentando de discutir, um doutorado só porque o céu é azul. Então eu acho que está um movimento. Agora ele é muito mais lento, Darlene. Ele é muito mais lento. Não tem como colocar. Principalmente pelo característico. Você pega os tribunais, né? De 2 anos muda o gestor. Como é que você se institucionaliza? Nos clientes que a gente tem atuado, principalmente no projeto que a gente está em 2 prefeituras, né? Uma aqui no Ceará e outra em Sergipe, e estamos conversando com quase mais 8, é que o quê? Primeiro a gente entende, cara, aquela liderança que está na frente é um pilar dela, entender isso, né? Se a gente pega, por exemplo, o caso aqui do Ceará, era um pilar, né? Gestor principal, o prefeito disse, cara, eu vou pautar minha secretaria, minha gestão por, cara, inovação, empreendedorismo e tecnologia, entendeu? E aí o primeiro desafio que a gente teve foi dizer assim, cara, você sabe que tecnologia nesse nosso primeiro ano a gente não vai lidar. Porque era uma desconstrução, porque você fica naquele negócio, né? Diz, mas ele tem que entregar a população. Não, a população não quer tecnologia. A tecnologia talvez é
é uma tecnologia social, Sim. é um saneamento básico onde não tem uma iluminação, né? E aí perpassa por essas provocações. E, por exemplo, especificamente nesse caso, o maior desafio que eu tenho, aí eu acho que complementa muito aí e agora eu tenho uma resposta de verdade, é que o ambiente é muito mais complexo. Vou te dar um exemplo. A gente foi fazer um planejamento estratégico de um órgão que eu tinha literalmente pessoas com doutorado e muita experiência e pessoas que eram, eu chamei de doutoras de vida, mas que elas não sabiam Sim. ler. Entendeu? E eu tô lá, todo o quê? Palavras em inglês, quadros, post-its, PowerPoints. Cara, eu só não olhei pro meu PowerPoint mais. Porque se eu não Canvas. olhar, Canvas. Então eu tenho lá quase 40 e poucas pessoas, mas tinha 7 que eu não sabia ler. Eu disse, cara, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos dividir aqui, você vai estar, e eu já chegava pra galera, geralmente tem co-facilitadores, né, no Sim. time da gente. Ó, vai olhando aquela questão e vai envolvendo as pessoas. Cara, eu esqueci meu PowerPoint. Porque se eu olhasse, Eduardo, cara, esquece, eu ia de 42 pessoas que eu acho que eu tinha, 7 não era. Cara, é um público muito relevante. Entendeu? Então, para mim foi desafiador. Mas o que é que mora, né? Se fosse modéstia em mim? Repertório. E eu brinco muito que é o framework que a gente brinca na FWK, que a gente chamou de jazz. Uma coisa é você ter a partitura, que é esse tempo aqui, que é o contexto que a gente está aqui. Por exemplo, o nosso podcast, a gente definiu algumas. Sim. Vamos fugir ou não, etc. Mas a gente está aqui, tem um time box, tem um conjunto de premissas aqui para que a gente não fuja, né? Então era esse o ponto. Segundo ponto, a gente tem repertórios. Tem um conjunto de repertórios de nós três, etc. Que as pessoas estão escutando e vão nos assistir e esperam. Então isso era um terceiro ponto. E o terceiro ponto é a gente está unido todo por um propósito aqui, de trocar ideia, de compartilhar, de ajudar as outras pessoas que estão aqui, né? Quando a gente junta esses 3 pontos, cara, isso tem muito poder, né? E aí vou botar uma pergunta para vocês. Nesse ambiente dessa, né, que aí eu achei massa uma pessoa lá que ela disse assim, cara, você está fazendo quase um trabalho de amnésia, né? Que eu fui ver o que aconteceu quando o órgão nasceu há 20 anos. Ah, mas eu não estava aqui, cara, mas o fulano estava, etc. E o fulano era uma dessas pessoas que estavam lá. Quem ao final desse, né, espécie ali que a gente chama de Get Result, que é uma primeira visão de um plano estratégico. Quem vocês acham que veio me agradecer e elogiar no final dos 2, 3 dias? Quem dessas pessoas? Quem é que vocês acham? Foram os doutores de vida ou foram os doutores de doutorado? Os de vida. De vida. Cara, me abraçaram. Sem dúvida. Isso não tem preço. Entendeu? Então os caras disseram assim, por quê? Porque eles se sentiram incluídos. Claro, claro. Eles participaram, a gente traçou algumas coisas. Obviamente, pessoal, né? Com toda a dificuldade, porque tinha pessoas que, cara, mal sabia se expressar, mas tinha outro que já estava falando. Eu quero dar essa ideia do. Pode, vamos lá, bota lá. Se eu quero fazer um Crazy Eight, vai lá, faz um desenho aqui. O que é o negócio, entendeu? Enquanto eles estavam ali, era diversidade. Isso. Quando você chamou, passou a ser inclusão. Isso. Você incluiu realmente, as pessoas se sentiram incluídas, né? Fizeram Nesse parte, processo. né? Fazendo E aí, parte. se a gente tá gravando um podcast que tem uma da temática de humanidade, né? Claro. Eu escrevo um livro sobre gestão centrada em pessoas. E no final do dia, se eu não pratico com isso, Sensacional. a grande questão, o meu desafio pessoal, né, abrindo muito coração, não é me monitorar para isso, porque também não pode ser um negócio que você fique preso nisso. Mas, cara, eu tô fazendo aquilo que eu comunico, que eu pesquiso, etc. Cara, tô. Eu vou fazer isso sempre? Não. Entendeu? Eu sou um humano. Claro. Eu não sou uma máquina. Entendeu? Mas a gente precisa dessa sensibilidade, né? Nas próprias provocações que a gente tem, aí tanto privado como público, né? Tem procurado nesse contexto de utilizar essa tecnologia, AI, etc. Eu brinco, pessoal, legal. Vamos lá, vocês querem usar AI, legal. Cadê a organização de dados? Não tem. Cadê a estratégia? Não tem. Cadê o modelo de governança? Não tem. Como é que a gente quer fazer? Quer só usar para botar no jornal? Pô, acho que é legal, acho que é válido. É uma estratégia de marketing? Legal. Mas no final do dia, se for no órgão público, né? Você está entregando valor para a população? Não. Se for na empresa, você está deixando lucro para o acionista? Sim. Não. Então vamos retomar as 10 casas, né? Foi até uma provocação que um conselheiro de uma empresa me disse, né? A gente, depois numa reunião de conselho, a gente saiu ali para o almoço, ele, pô, esse negócio de AI, aí eu vi o pessoal discutindo, e eu só escutando, ele olhou para mim e disse, mas você não é estrategista nisso, etc. Não, mas meu processo é muito escutativo, né? Sobre usar AI já tem os comos aí, o negócio é o porquê, o quê, o pra quê. Aí ele disse, eu tenho um insight, eu achei sensacional, eu acho que é legal compartilhar aqui. Ele disse, cara, eu acho que a gente está vivendo agora a era da interpretação de texto. Eu disse, opa, como assim?
Ele, porque tá todo mundo querendo fazer as perguntas e querendo que os GPTs da vida ou as GNAI respondam. Responde. Mas você está sabendo fazer a pergunta? E aí, meus queridos e minhas queridas, pra você fazer pergunta, você precisa ter repertório. É. Né? Não adianta simplesmente botar aqui, né, indexar o meu livro todo e dizer, cara, resumo o livro do Edu. Uma perspectiva disso, se você não tiver repertório, se você não tiver vivência, né? Então, eu vejo um grande desafio, mas eu acho, Darlene, não sei se nessa geração a gente vai conseguir resolver isso. Mas isso eu vejo como motivador, nem por isso a gente vai desistir de fazer, né? Que é por isso que eu botei o recado pra ti aí, né? Mas é interessante, estava você ouvindo você falar e me lembrando um pouquinho da minha história aqui. E eu passei por alguns locais que eu não conhecia o negócio, né? Eu era da Secretaria da Fazenda e entenderam que eu podia ser o subsecretário de Saúde do Estado. Caramba. Naquela época, Comecei na época na saúde pública. naquela época, o governador Tasso entendia que ia tirar algumas pessoas da Secretaria da Fazenda, eu era um deles, para ajudar o secretário da área, no caso era um médico, o doutor Anastácio, e eu seria o executivo, assim como outros colegas de Secretaria da Fazenda foram colocados, segurança pública, educação e tal. E aí eu comecei a perceber uma coisa, é muito bom quando você não conhece o negócio, Legal. porque você tem a possibilidade de dizer assim, eu não entendo eu não entendo nada de saúde, eu sou um administrador. Por que esse negócio é assim? Por que esse óculos tem que ficar virado dessa forma? E aí a resposta às vezes é essa, não, sempre foi. Vamos tentar virar ele aqui. Porque você chega e você não tem amarra. Sim. Porque você não conhece a ignorância, né, no sentido do desconhecimento, às vezes ajuda a inovação. Né? Parece uma coisa contraditória, mas Mas para mim ajuda pra caramba porque tu não tem conceitos prévios sobre aquilo, né? Mas você tem repertório. sim. Porque imagino quando o governador pegou e disse assim, o Eduardo tem essas características de gestão que ele pode ajudar aquilo. Isso. Ele não pode conhecer do negócio. É isso. E aí quando juntava alguém que conhecia do negócio e você conhecia olhar, né? Não preconceituoso, mas eu acho que era muito característica da sua pessoa. Talvez. E aí eu criei um ambiente que era exatamente esse, ó. Me permita aqui, me desculpe, eu posso estar falando uma grande besteira. Eu já preparava um ambiente. Uhum. E a gente está aqui. Por que aqui esse óculos é amarelo? Por que ele não é azul? Né? Então, isso é uma coisa que eu queria trazer aqui, exatamente isso. Esse desconhecimento ele ajuda na inovação. Sim. Porque às vezes as amarras do negócio, por isso que eu sou um árduo defensor da oxigenação das empresas públicas. A gente trazer uma pessoa lá do Tribunal de Justiça e ser um gestor aqui no Tribunal de Contas, uma pessoa da Secretaria de Saúde, e aí você movimentar, Sim. eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Mas eu queria puxar uma outra coisa. Inovação, assim, como a Derlande falou, está em todo canto, dessa história dos congressos e tal. Parece uma moda que todo mundo tem que fazer. Sim. Todo mundo tem que inovar, né? E eu acho que isso faz parte também desse movimento muito rápido que a gente está vivendo, né? Puxando um pouco aqui para a minha área que eu estou começando a entrar agora. Mas assim, será que essa coisa ela está no movimento normal? Isso está fazendo bem às pessoas? Isso não está puxando as pessoas para inovar sempre? Mesmo que não seja uma coisa importante naquele momento, mas o slogan inovação, transformação. Meio que tá num hype, né? Na história. Será que isso. Como é que você vê isso, Eduardo? Cara, o que tu falou, vou falar até um contexto pessoal que é o que eu tava falando pra Derlange, né? Assim, muitas vezes, e o contexto pra mim de empatia é que empatia você precisa começar por você mesmo, né? Então, quando eu percebo um ponto é que acaba tendo o que o mercado chama de FOMO, né? Que é essa sede do, cara, vamos lá, parece que a gente tá fora. Uma abordagem particularmente da gente é que quando as coisas estão acontecendo muito dessa forma, a gente para e olha de fora. Entendeu? Por quê? Porque como o difícil dessa história, quando a gente fala sobre futuro, parece um negócio de bola de cristal. Não, é porque a gente vai olhando características sobre isso. Se a gente já percebe características que já são hoje, a gente já não está fazendo futuro. Né? Então, conceitualmente, na prática é isso. Cara, se eu percebo que eu juntar essa água com esse óculos, né? Tá todo mundo começando a colocar, esquece, eu já estou atrasado. Né? Então, esse era um primeiro ponto. O segundo ponto desse mundo hiperconectado que a gente está,
tá criando esse contexto de muita ansiedade. Eu tava falando pra Darlândia, eu disse, pô, ela mandou uma mensagem no Instagram, eu disse, não tô no Instagram. Ela, como assim tu não tá no Instagram? Eu disse, não, porque eu percebi que no meu dia a dia, o meu business é resolver problemas, né? E semana passada eu cheguei num cliente, ele, cara, como é que tá? Porra, eu tô com um problema aqui, mas é não sei o que. Ele olhou pra mim, mas o teu business é resolver problema. Aí ele disse, cara, eu sou bom em resolver problema real, problema inventado não. Porque qual era o contexto, só pra ter uma ideia. A gente tinha acordado alguma coisa, eu disse, cara, quando acontecer isso, vai acontecer aquilo, beleza? Beleza, mas não acontecer aquilo e o cara me cobrando pelo negócio. Eu disse, cara, cadê a sua parte? É a questão de lógica. É uma questão de projeto, enfim. É uma questão dessas coisas. E o que a gente tem percebido? E aí eu acho que esse ponto que tu traz aí, até desse tua nova jornada na psicologia, né? É que a gente precisa entender o como a gente está extremamente estimulado, entendeu? O que tem que me ajudado lá atrás, para mim, pessoal, é exercício físico, era meditação, era uma série de outras coisas e às vezes estar desconectado mesmo, entendeu? Quando eu comecei num processo de transformação aí nos últimos pessoal e de business, a gente tirou sócio, fez uma série de coisas disso, a principal coisa que eu fiz foi me isolar de tecnologia. Isolar mesmo, inclusive das tecnologias aqui. E dos modelos de AI, eu disse, cara, calma aí, tá, galera, tá todo mundo olhando, deixa eu começar a olhar de fora. E aí, quando eu procuro uma grande empresa de tecnologia, procura pra gente fazer uma parceria com a FWK, que é uma fazedoria, como a gente brinca, né? Que é uma consultoria, não é uma empresa de tecnologia. Para ajudar a galera nas estratégias, porque eles perceberam que a galera tava só indo pela tecnologia, eu fiz alguma coisa errada, né? Então, se eu tivesse que responder aí, principalmente para as pessoas, né, do segmento aqui da gente, do setor público, é que, primeiro, não tenham medo disso, né? Isso, nesse caso, aquele que a gente falou no começo aqui, não vai tirar o emprego de vocês, literalmente, né? Mas ele vai conseguir potencializar alguma coisa. Eu vou, inclusive, dar um relato de um projeto que a gente está negociando, que tem tudo a ver com... É privado, mas tem tudo a ver com o setor público. Darlândia, um diretor de tecnologia e inovação, ele procurou a gente para a gente ajudar, exato, como é que os outros gestores pares dele organizam um sistema de trabalho, etc e tal, mas eles, cara, eu queria criar um RH de AI. Aí eu disse, como assim, mas um RH de AI? Aí ele disse, não, cara, eu queria aqui mapear tudo que é overhead de gestão, que é coisa operacional, etc, e a gente criar um conjunto de agentes de aprendizado, onde eu deixo os meus gestores e meus pares e eu mesmo cuidar do time. Porque hoje eu tenho que ficar, né, fazendo não sei o quê, follow-up não sei das quantas, etc. Cara, e de repente poderia ter um agente fazendo isso por mim. E eu podia estar... Edu, como é que tá a tua vida aí, cara? Como é que é essa tua experiência de ter começado a ter psicologia? Olha o nível de consciência disso, entendeu? Muito bacana. Né? E aí, se a gente está num ambiente como privado, né? Ah, é meio que lógico que tá, não. Mas se a gente olha para um ambiente público, a gente obviamente tem a questão dos modelos burocráticos para a gente testar essas tecnologias, isso é um ponto, mas eu acho que já tem se avançado em legislação para isso. E do outro lado, muitas vezes muita demanda para pouca oferta mesmo, né? De mão de obra técnica, etc. Muita capacidade sobre isso daqui. Mas se eu olho exatamente isso, a gente não utilizasse tecnologia para isso, né? Mas a gente tem que usar a tecnologia com responsabilidade e com inteligência humana, né? Cara, quais as perguntas que eu preciso fazer, o que aquilo vai fazer, porque eu percebo muito, isso eu acho, em algum momento me deixou triste, hoje não, que a galera só quer ir pelo hype, entendeu? Porque aí o que acontece? Aí quando a gente olha, né, de novo, sendo bem transparente, quando a gente olha a perspectiva até de negócio, cara, a empresa A está fechando negócio, a empresa B está fechando negócio, cara, e a gente não está fechando. E eu disse, cara, mas qual é o propósito da gente? Por que a gente nasceu? Entendeu? E agora, quando a gente começou a voltar a fechar mais projetos, sabe, Arlene? Eu olho, cara, lembra aquele rolê lá que eu disse? Entendeu? Porque os projetos hoje de uso dessas tecnologias, Edu, cara, beiram 65% de não entrega, de não retorno, de não valor, etc. Ah, eu vou fazer uma tecnologia tal. O percentual é grande. Cara, o percentual tá grande por quê? Porque as pessoas simplesmente quiseram fazer, elas não pararam para pensar e fazer. Que aí o pulo do gato, às vezes, no setor público é aqui, que pensando ficar ruminando, né? Cara, vamos realmente analisar, não, mas tem essa legislação, mas por conta disso eu não posso fazer, mas eu não posso fazer uma troca com outro tribunal, porque vai dar problema. Não, cara, vamos entregar e vamos nos integrar, né? Eu acho que uma provocação aí que eu talvez fizesse a todos os gestores e gestoras do setor público, que aí isso é muito característico, mas tem no setor privado, mas é muito do público,
é às vezes esses poucos espaços de trocas, né? Verdade. Pô, mas calma aí. As pessoas, eu fiz a piada lá quando a gente foi fazer os workshops no tribunal, né? O pessoal pensa, mas Edu, às vezes a pessoa vê o tribunal como uma organização com outro viés. E quando você olha, cara, as pessoas estão ali para ajudar, etc. Um dia um gestor público, amigo meu, disse, pô, Edu, vou tomar essa decisão. Eu disse, cara, você já foi lá no tribunal? Não, cara, mas se eu disser isso pra galera do tribunal, o cara vai. O cara, não é assim, não, tu não tá entrando, entendeu? Então o próprio preconceito, foi inclusive um dos projetos lá que saiu, foi a gente se comunicar melhor. Né, cara, como é que eu tô aqui? Eu sou um órgão de controle, eu tô aqui para uma questão com viés como meu como cidadão, legal. Mas eu tô aqui para informar, eu tô aqui para instruir, eu tô aqui para ser protagonista. Né, cara, como é que eu vou usar lei o sandbox de inovação? Será que eu não consigo começar pelo tribunal? Porque aí se eu começo pelo tribunal, os gestores se inspiram. Pô, o tribunal está fazendo e as coisas vão acontecendo. Muito legal. Muita coisa que você falou, Edu, é pilar num processo de inovação, Sim. né? Ouvir as pessoas, a solução fechada com as pessoas, saber fazer a pergunta certa. O que o Luiz trouxe de trazer pessoas de outras áreas, dar uma mesclada aí na gestão, para trazer novos conhecimentos, novos repertórios, novas experiências. Quem sabe o que você aplicou lá cai super bem aqui, considerando as devidas proporções. Sim. Tudo isso é pilar na inovação. E eu tive contato com isso por meio de um pouquinho de conhecimento da abordagem Design Thinking, que você levou esse treinamento lá pra gente e tal. E você escreveu um livro, Project Thinking, né? Sim. Abordagem de gestão centrada em pessoas. Eu ainda vou ler, acabei de receber o meu. Vou ler com muito carinho, muita dedicação. Mas fala um pouquinho do que é que você fala aqui, o que é que tem a ver com Design Thinking, ou não tem nada a ver. O que é que o gestor ele tem que esperar ao ler o seu livro, o que é que ele vai ter de mudança ao final? Fala um pouquinho do teu livro pra gente. Legal. O Project Thinking, ele nasce, né, de uma perspectiva prática, quando eu tive contato com esse tema do Design Thinking aí, que às vezes para a galera é muito novo, mas eu tive contato há muito tempo. E estudando, e aí fiz um rolê para Stanford de uma formação online, e aí quando eu fiz uma pergunta lá para a professora lá, disse, pô, já estudei pra caramba, já li tudo, aí ela olhou e disse assim, cara, a gente precisa de uma prática. Né? E eu estava no processo de dissertação. Então, por exemplo, o Project Thinking, ele nasce de elementos que tem Design Thinking, gestão ágil, neurociência aplicada, gestão visual, né? E outros contextos aqui que a gente olhou da prática de transformar a gestão. E aí quando eu percebia, do Iderlange, que na verdade o que a gente estava falando não era sobre misturar essas questões. Né? Obviamente tem elementos sobre isso daqui, mas era como eu trago as pessoas para o centro dessa gestão. Porque muitas vezes a própria leitura errada do Design Thinking não é um toolkit, né? Design Thinking é uma abordagem também. Sim. E aí ela traz uma abordagem de olhar no cliente, né? Beleza? Mas tem que ser olhar do cliente. Ou seja, cara, o que é que aquela pessoa, naquela característica, o que é que ela está vendo sentada naquela cadeira? Né? Não, o olhar do Edu. Né, o olhar pelo Edu. E aí, quando a gente traz esses elementos que, para mim, do Project Think, né, essa empatia, essa história da materialização, né, e da elaboração, a gente sai do contexto do sair só do 0 para o 1. Né? Ou seja, eu mudo o jogo de transformar, porque transformação, para mim, eu venho da área de projetos, né? Transformação, para mim, é sempre sair do 0 para o 1, é fazer um projeto. Né? Se eu perpasso e faço um projeto que, no elemento inicial da Erlange, como você colocou, eu empatizo, eu tenho esses elementos, né, de materialização, de idealização, etc., muito claro na elaboração, isso muda o jogo na execução. Entendeu? Essa é a nossa tese sobre isso daqui. Da característica do livro, é o que eu estava falando ali era um livro que estava escrito muito técnico, porque tem o Project Sprint, que é o método da gente co-criação de projetos complexos. Aí é um método, uma estreia, cara, não está muito claro no escopo, vai lá e co-cria dessa forma. Mas eu disse, cara, já tinha muito livro de método. Entendeu? E aí eu resolvi escrever esse livro como um romance. Então a gente pegou, obviamente, contou uma história, né, que é uma história romanceada, mas todas as situações ali foram situações que aconteceram com o time da gente, comigo, etc., com clientes, etc., dentro desse contexto para transformar essa questão do que a gente pensa nesse novo formato de gestão. E aí foi quando a gente percebeu que, na verdade, não era só
eu trazer o rolê do design thinking para a gestão de projetos ou consumir essa questão de agilidade. Era, na verdade, onde eu estava meio que mesclando um conjunto disso e, obviamente, sem reinventar a roda, que é exatamente o que o Edu muito bem colocou. Quando a gente está falando de inovação, às vezes a gente quer fazer algo, mas, cara, que a galera não usa. E aí eu resolvi fazer ele com romance exatamente para ser um livro de cabeceira, para que o Eduardo pegue e olhe, porra, cara, hoje foi um dia, um hard work ali no meu trabalho, deixa eu dar uma olhada aqui, bicho, numa parada aqui de como é que eu materializo. Pô, me encontrei nisso. E eu fico muito feliz que os relatos que eu tenho recebido das pessoas eram... obviamente tem a galera que não gosta e faz parte do jogo, mas os dois têm me chamado muita atenção. As pessoas se surpreenderam, porque elas pensavam que era um método e gostaram por conta disso. E outros quando elas se encontraram nessa perspectiva de ser um romance, gostaram mais ainda, porque elas se encontraram. Porra, Edu, tu conseguiu fazer uma leitura de forma simples sem ser simplória, né? E aí, simples sem ser simplório, já dizia o Leonardo da Vinci, é a arte de fazer inovação, né? Exatamente, legal. E essa turma que não gosta é bom porque não deixa a gente achar também que a gente está no topo da montanha, né? Boa, isso é muito importante. Estamos caminhando para o final. Estamos, mas olha que aula, hein? Que aula, né? Obrigado. Muito bom. Eu acho muito legal você falar assim que se satisfaz, que fica feliz quando recebe um retorno, né? De alguma coisa que você compartilhou, que você contribuiu e que ajudou a pessoa, né? Isso eu acho que isso é a base da nossa vida, né? Cara. A gente pode muito falar de inovação, né? Inteligência artificial, o que for, mas essa é a base da vida da gente, né? Então, quando você... Chama isso de corrente do bem, né? Isso. Quando você percebe que esse retorno, né, lhe satisfaz, lhe alegra, eu acho que eu acho que é um pouco do sucesso. Total. O sucesso é isso, né? É a gente ter... E eu estou aqui para agradecer, porque essa disponibilidade que o Eduardo tem, né? E teve com a gente lá no tribunal, está tendo aqui com a gente. Sim. Isso é muito importante, porque muitas pessoas vão ouvir a gente, vão entender melhor por que algumas coisas que eles estão fazendo não conseguem ter o resultado. Sim. Outras que vão buscar outros caminhos, né? Então, eu estou particularmente muito feliz aqui de estar compartilhando aqui junto com você e ouvindo e tendo essa experiência que você está aqui trazendo para a gente. Luiz, pegar aqui um gancho nessa sua fala dele, da disponibilidade do Eduardo, contar rapidamente uma situação que eu vivenciei com ele. A gente estava na padaria, nem sei se ele vai lembrar, eu estava numa mesa, ele estava noutra, e aí ele estava com outras pessoas conversando, aí ele levantou e foi e disse assim, Derlanche, depois tu pode... sentar ali um pouquinho na nossa mesa pra gente trocar uma ideia e tal. Aí eu, tá, beleza. Aí quando eu achei que a gente ia conversar, né, amenidades e tal, quando eu sentei ele, olha, é o seguinte, essa daqui é a arquiteta fulana de tal, e ela tá com um projeto assim, assado na prefeitura tal, não sei o que, não sei o que. E esse aqui é o cara do marco legal das startups, e ele sabe tudo sobre isso e tal e tal. Daqui a pouco a gente tava conversando, e o menino Eduardo me puxou pra conhecer pessoas incríveis, né, assim, nem era... a pretensão nem nada, mas... Eu só queria comer um pão, né? Mas eu primeiro comi meu pão, depois que eu fui lá. Que legal. Então, essa disponibilidade mesmo de conectar pessoas, eu acho que está muito na essência mesmo dele, né? E a gente fala muito sobre isso, você me ensina muito sobre isso, sobre essa rede. Conexão social é uma coisa muito... exatamente. Eduardo, última coisa. Vixe. Ai. Esse microfone, esse não seu, é mágico. Imagine que o que você vai falar agora, você vai atingir todos os gestores públicos que gostariam de inovar na gestão pública. Mas é inovar de verdade, é inovar transformando pessoas, contribuindo com a vida das pessoas, da sociedade, do cidadão. O nosso lucro é esse, é o benefício que a gente gera para a sociedade. Imagine que eu sou um gestor público, começando agora ou não, mas que quero contribuir com benefícios para a sociedade. Que recado você dá? Se for curta, vai lá e faz. Né? Se for um pouco mais longo, eu diria basicamente 3 coisas. A primeira coisa é você olhar para o lado, que certamente você não vai estar sozinho, né? Porque muitas vezes, e de novo, eu vim desse lugar, né? Então eu tenho esse espaço de fala, às vezes a gente olhava, cara, a gente quer fazer um negócio diferente. Não, calma aí, vamos sentar aqui, tem sempre alguém com esse pilar. Então o primeiro ponto era esse. Segundo ponto, eu acho que tu trouxeste aí com o Eduardo, né? Esse ponto de olhar quem está fazendo essas trocas, etc., né? E esses pontos de ambiência, cara, deixa eu pedir ajuda às pessoas estão sempre
estão sempre disponíveis a isso, eu estou falando externamente, né? E o terceiro ponto é assim, é entender que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. E nem porque vai ser fácil que vai ser um motivo de desistência. Então vai ter dia que vai ser massa, vai ter dia que vai ser legal, vai ter dia que você de repente não vai gostar, mas que você tem que estar muito claro qual é a tua jornada, né? Porque é uma provocação que eu tenho feito às pessoas que eu tenho acesso, tanto num trabalho, às pessoas que têm nessas trocas aí, tipo essa história da padaria que eu me lembro lá com a Mel. Era que vão aparecer essas oportunidades e se eu te devolver esse presente agora que tu me deu, lembrando dessa história, né? De repente você só podia ter ouvido aquilo com o maior respeito à educação e tudo bem, mas você estava deixando de compartilhar a principal característica que é da humanidade, né? Que é a empatia. Então você não só, você entendeu, cara, deixa eu entender, deixa eu me colocar aqui, cara, entendi o que o Edu queria, calma aí fulano, deixa eu te ajudar, vindo num grupo depois, né? Vamos fazer... Então, quer dizer, se tu tá em 85% e as pessoas que estão nos ouvindo estão naquele 85%, estatisticamente, segundo a Universidade de Yale, que são pessoas do bem, não, cara, elas vão ter empatia, elas vão fazer o negócio, elas não vão ser simpáticas daquilo. Então, eu daria esses 3 recados aí. Primeiro, de verdade, é o que vai lá e faz, né? Depois entende o que tu tá fazendo, procura essa questão e não esquece de empatizar começando por ti. Muito bom. Sensacional. Acho que a gente só tem agora a agradecer. Agradecer. A gente conclui aqui mais um podcast. Eduardo, valeu demais. Valeu demais. Eu sei que seus projetos estão aí caminhando muito bem. Que bom. Nós estamos à sua disposição. Se um dia você quiser conversar também sobre alguma coisa aí fora do podcast, a gente está à sua disposição para também contribuir. Tá bom? Agradeço. Eduardo, uma honra, uma alegria, um prazer muito grande ter, de fato, né, concretizado esse momento. E espero que você tenha gostado. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, basicamente é agradecer, né? E de fato, a gente tentou várias agendas, mas tudo vai dar certo. E como diz até a serendipidade, né? A gente encontra os negócios e as coisas vão dar certo. Só agradecer aí, espero que esse recado chegue para quem precisa muito bom ouvir. Chegará. Então, muito obrigado. Mais um episódio entregue com muita alegria. Muita alegria. Com excelência. Espero que vocês nos acompanhem nos próximos, nos sigam aqui no nosso arroba no Instagram, no YouTube. Também aqui seguir a FWK, a gente vai colocar aqui o arroba da FWK. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.